Aleluia, amados. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Jesus inigualável em sua ressurreição. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa para lermos juntos 1 Coríntios 15, do verso 1 ao verso 8. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, e se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas e então pelos 12, e após isso ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, irmão, então por todos os apóstolos, e por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Essa é a palavra de Deus que nos traz um ensino precioso, porque ela nos mostra o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. E quando a gente pensa nisso, temos que trazer à memória algumas verdades. A crucificação só seria possível, só seria real, porque a encarnação foi real. Então, antes de pensarmos na crucificação e na ressurreição, nós precisamos encarar o fato de que a encarnação, ela foi algo real. Então a crucificação foi real, porque a encarnação foi real. Se nós olharmos, por exemplo, alguns textos bíblicos, nós vamos ver a Bíblia falando isso claramente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Filipenses capítulo 2, Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, se esvaziou. E tendo se esvaziado da sua glória, ele assumiu a forma humana, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olhamos para Jesus e vemos alguém que teve sono, teve fome. Jesus teve que se alimentar. Ele se assentava com as pessoas, participava dos banquetes. Jesus chorou. Por 2 vezes nós vemos Jesus chorar. Por exemplo, quando Lázaro, seu amigo, morre, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele lamenta sobre a cidade, lamenta o fato de que Jerusalém não entendeu o tempo da visitação do Senhor. E Jesus chora. Jesus suou sangue. Naqueles momentos finais, quando Jesus, ele está no Getsêmani, ali ele clama ao Senhor, ele apresenta-se diante do Pai, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Em outras palavras, Jesus, ele está ali se dispondo ao Pai, mas isso era um peso grande demais sobre ele, porque não era a cruz que ele aguardava, mas a separação do Pai por causa dos nossos pecados. Aquilo que ele nunca, em toda a eternidade, tinha experimentado, ele agora ia experimentar, a separação do Pai. E a agonia de morte foi tão intensa que Jesus suou gotas de sangue. Quando Jesus foi crucificado, nos seus momentos finais, ele entregou o Espírito, e então o soldado, querendo ver se Jesus estava morto mesmo, enfia uma lança no seu lado, e ali tem sangue e água que flui.
O que isso nos mostra? Um Jesus humano, um Jesus homem, um Jesus completamente identificado comigo e com você. Então, para pensarmos na crucificação, nós precisamos pensar na humanidade de Jesus, que ele enfrentou a cruz e ele sofreu todas aquelas dores, todas as dores provenientes daquele flagelo, de todo sofrimento, prisão, açoites, de tudo que ele sofreu. O Jesus humano, então, tinha que enfrentar a cruz. Então, a crucificação foi real, porque a humanidade de Jesus era real. E porque a humanidade de Jesus era real, e ele morreu de fato, podemos então olhar para a sua ressurreição. E algumas evidências aparecem quando nós olhamos, não apenas para as Escrituras, mas evidências que são também históricas, são registros históricos que estão contidos na Palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos dizer que dentre as evidências da ressurreição, nós temos o túmulo vazio. O que isso quer dizer? Nós podemos pensar, por exemplo, que quando Jesus foi sepultado, as autoridades romanas cuidaram para colocar um regimento praticamente de soldados romanos. Eram 4 turmas de 4 soldados que se revezaram para que ninguém pudesse se aproximar da entrada do túmulo, porque eles haviam ouvido que Jesus ressuscitaria, e então os religiosos judeus foram dizer para eles: olha, coloca soldados, coloca guardas na entrada do túmulo, para que ninguém possa depois dizer: olha, eles foram e roubaram o corpo de Jesus, e agora estão dizendo que ressuscitou. E esses soldados foram colocados lá. Então eu imagino como o corpo de Jesus poderia ter desaparecido se o maior interesse do governo romano local era impedir que aquela seita, como eles consideravam, crescesse e se tornasse mais forte. Então, não haveria possibilidade de os discípulos roubarem o corpo de Jesus. Muito menos o que alguns falam, por exemplo, que Jesus naquele tempo teve uma recuperação milagrosa dentro do túmulo. Absurdo até de pensar, mas existem aqueles que creem que Jesus pode ter se recomposto na sua saúde, mas fico imaginando de sexta-feira, final da tarde, para entrar o sábado, já no pôr do sol da sexta, até a entrada do domingo, então um tempo curto demais. E Jesus, ele se recompõe de todos os flagelos, do golpe da lança no seu lado, da crucificação, que era algo terrível, e é capaz então de deslocar uma pedra gigantesca que tampava a entrada do túmulo. Podemos pensar, por exemplo, que aqueles que queriam entender que Jesus não ressuscitou, poderiam criar inúmeras teorias. Mas nós podemos dizer que o túmulo vazio é a grande prova, ou uma das grandes provas, de que Jesus ressuscitou. Mas não apenas isso. Dentre as evidências da ressurreição, nós temos as aparições de Jesus. No texto que nós lemos, por exemplo, nós lemos que Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois Jesus apareceu a 500, e depois ele apareceu ainda a Tiago, e por último apareceu a Paulo. E lembre-se, Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia todos aqueles que criam em Jesus, no Jesus ressurreto. Ele tinha cartas com ordens de prisão e de execução contra cristãos. Mas o próprio Paulo registra na sua carta aos Coríntios, dizendo que Jesus foi visto por ele. Isso nos faz pensar numa outra coisa: a grande quantidade de testemunhas. Se fosse uma, alguém poderia dizer, teve uma alucinação, mas uma alucinação coletiva
é impossível, principalmente com pessoas que estavam espalhadas, não estavam juntas, principalmente envolvendo um perseguidor da igreja de Jesus, que veio a conhecer Jesus muito tempo depois. Então, nós podemos dizer que as aparições de Jesus são uma evidência da ressurreição. Nós temos também a evidência da transformação da vida dos discípulos. Pense comigo, eram homens iletrados. Aliás, as autoridades do tempo dos discípulos, logo depois da morte de Jesus, eles viram uma transformação na vida daqueles discípulos. Por exemplo, quando Pedro e João são presos, eles falam com ousadia com as autoridades e eles reconhecem que há algo especial neles. Eles chegam nas cidades e o que se anuncia é: os que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Pedro e João foram reconhecidos como homens iletrados, homens sem conhecimento. No entanto, Pedro, por exemplo, no Pentecostes, foi capaz de se levantar e pregar com tal ousadia, tal coerência na mensagem, que 3.000 pessoas de mais de 19 lugares ou nações diferentes encontraram a Jesus ali, numa experiência pessoal, se converteram e foram agregados à igreja. Então nós podemos dizer que a transformação na vida dos discípulos é uma evidência clara de que Jesus ressuscitou. Mas também nós podemos olhar para outras evidências. Por exemplo, as conversões espetaculares. Naquele tempo, o livro de Atos, por exemplo, registra, mas os livros de história também registram conversões espetaculares. Basta nós pensarmos que muitos sacerdotes daquele tempo se converteram, muitos daqueles que seguiam os ídolos romanos, os deuses romanos, se converteram. Ou seja, eram pessoas que tinham as suas próprias experiências religiosas, mas principalmente o judeu sacerdote, para que ele abandonasse a sua fé e começasse a crer naquele Jesus anunciado pelos discípulos, somente se algo muito forte viesse a acontecer. E esse algo muito forte foi o encontro com Jesus ressuscitado. Também nós podemos olhar o próprio Paulo. Já citei aqui, Paulo foi uma autoridade do seu tempo. Ele tinha cidadania romana, ele era judeu e era também cidadão romano. E como cidadão romano, ele exerceu autoridade para prender aqueles cristãos. Fossem eles judeus ou não, mas eles, principalmente os judeus, eram perseguidos. E Paulo então tinha autoridade para isso. Agora, como entender que um homem assim, com a cidadania romana, com autoridade, com cartas que vinham das autoridades de Roma, pudesse de repente largar tudo? Paulo diz assim: aquilo que para mim eu considerava que era coisa boa, eu passei a considerar como perda, como esterco, pelo privilégio de conhecer a Jesus. Conversões espetaculares, experiências espetaculares. Quando nós olhamos ao longo da história, encontramos pessoas as mais diversas, diversos lugares, diversas nacionalidades do mundo inteiro. Hoje nós encontramos milhões de pessoas ao redor do mundo que confessam a mesma fé, que declaram conhecer o mesmo Jesus. Como entender, se não olhando para a ressurreição como um fato histórico, sobrenatural e verdadeiro? Por isso, quando nós olhamos a narrativa do apóstolo Paulo falando a respeito do fato de que muitos viram Jesus ressuscitado, essa é a essência da nossa pregação. Essa é a essência da nossa fé. Jesus morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Jesus vive e reina para sempre.
Jesus declarou durante a sua vida, o seu ministério: o meu reino não é desse mundo. Por isso que Jesus veio, foi resgatar o homem que estava perdido, que estava no pecado, longe de Deus. Paulo escreve também aos Coríntios dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não há outra forma de olhar para isso, senão entender que Jesus é inigualável na sua ressurreição. Se você olhar para qualquer lugar, qualquer personagem histórico, seja ele líder religioso ou não, ninguém se compara a Jesus. Ninguém pode ser comparado a ele. Que outro personagem ressuscitou? Ainda aqueles que experimentaram a ressurreição, como por exemplo Lázaro, foi ressuscitado por Jesus, mas Lázaro voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, com certeza, aquele menino, ele voltou a morrer depois. Só um levantou dentre os mortos, para sempre viver, e foi visto subir aos céus. E o próprio Paulo escreve na sua carta, dizendo: ele está à destra da majestade nas alturas, ele reina e está assentado sobre o trono. Glória a Deus por isso. Nós adoramos a um Jesus ressuscitado. Por isso, você que está aí na sua casa, você que está nesse momento de reflexão, pare nesse momento. Não apenas pense no fato de que Jesus ressuscitou, mas encare o fato de que você conhece um Jesus que ressuscitou, e o seu Espírito habita em você, e ele prometeu que ia voltar para buscar a sua igreja. Eu e você somos a igreja de Jesus. Eu e você somos a noiva de Cristo. Nós somos o povo a quem ele veio buscar, um povo zeloso de boas obras. Nós somos aqueles a quem o Pai amou de tal maneira que deu o seu Filho, deu Jesus, para que eu e você pudéssemos ter vida. Por isso, não apenas pense que Jesus ressuscitou, mas olhe para ele como única resposta. No momento de crise, no momento de angústia, no momento em que você não encontra resposta em mais lugar nenhum, olhe para Jesus. Jesus é a resposta de Deus para toda necessidade humana. E você, com certeza, voltando-se para Jesus, encontrará aquilo que ele prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus estava perto de ser preso e então encarar a morte, Jesus fez uma oração pelos seus discípulos. Ele orou por mim e por você. E a sua oração foi para que Deus nos guardasse, a mim e a você. Porque toda a obra que ele tinha que fazer, ele fez. O que Jesus declarou na cruz depois, é o que ele estava orando: está consumado. Ele disse: eu te glorifiquei, Pai, tendo consumado a obra que me destes para fazer. E a obra que Deus colocou nas mãos do Filho foi morrer na cruz, fazer discípulos, e o Pai o ressuscitou. Creia nisso, porque ele é a fonte da sua vida. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero bendizer o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus das nossas vidas, e em Jesus nós encontramos resposta. Se nós podemos celebrar nesse final de semana a Páscoa do Senhor, é porque nós sabemos que Jesus, a nossa Páscoa, foi imolado. Ele foi morto, foi sacrificado, o seu sangue foi derramado, e hoje o sangue de Jesus nos cobre, e nós somos aceitos por Ti, ó Pai, não com base nos nossos méritos, não nas muitas obras de justiça que a gente possa praticar,
mas somos aceitos por causa daquilo que Jesus fez. Não do que fizemos, não do que fazemos, não do que viermos a fazer, mas por causa do que Jesus fez e porque o seu sangue está sobre nós. Nós te agradecemos por isso e nós bendizemos o teu nome para sempre.